Há perguntas que se repetem dentro do coração como ecos antigos. Por que sempre encontro pessoas que me ferem? Por que meus relacionamentos parecem seguir a mesma rota, terminando no mesmo vazio? Essa inquietação não é apenas racional, é também física. O corpo sente antes da mente. O peso no peito, a respiração curta, a insônia que acompanha a lembrança de palavras duras. Tudo isso é a expressão silenciosa de um padrão que insiste em retornar. Viktor Frankl dizia que nada acontece ao acaso. Até mesmo o sofrimento pode carregar em si um chamado para o descobrimento de sentido. E talvez esse seja o ponto mais desafiador. Entender que o encontro com o narcisista não é apenas um acidente da vida, mas também um convite oculto, uma espécie de sinal que pede um olhar mais profundo para dentro de si. Viktor Frankl nos lembra que a dor pode ser fértil quando nos obriga a escolher uma nova postura diante da vida. Carl Jung expressou essa mesma verdade de outra forma. Aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Atrair alguém com traços narcisistas pode ser, portanto, mais do que uma fatalidade. Pode ser um reflexo de partes da alma ainda não reconhecidas, ainda não integradas. O outro se torna espelho. Um espelho incômodo, porque mostra aquilo que preferimos não ver: vulnerabilidades, fragilidades, padrões de dependência, antigas feridas emocionais. Há uma dor oculta nesse processo. É a dor da repetição. A mulher que se pergunta, quase em desespero: por que sempre escolho homens assim? Ela acredita que se trata de azar, de destino cruel, de falta de sorte. Mas, por trás dessa sensação de impotência, existem fios invisíveis, padrões silenciosos que conduzem seus encontros. Não são escolhas conscientes, mas roteiros antigos, escritos muito antes, ainda na infância ou em experiências marcantes que nunca foram elaboradas. A melhor imagem para traduzir esse processo é a de uma estrada cheia de buracos. Alguém caminha por ela, tropeça, se fere, promete nunca mais voltar. Mas, sem perceber, retorna pelo mesmo caminho, noite após noite. O problema não é apenas a estrada, mas o fato de caminhar sem lanterna, sem luz, sem consciência. A repetição não cessa porque ainda não foi aceso o olhar capaz de enxergar o terreno. E é nesse ponto que surge a provocação essencial. E se o narcisista não fosse apenas o agressor externo, uma figura que invade sua vida para causar dor, mas também um espelho incômodo, revelando algo que precisa ser curado em você? Não como culpa, não como condenação, mas como possibilidade de transformação. Porque talvez esse encontro, por mais doloroso que seja, não esteja aí para destruí-la, mas para lembrar que chegou a hora de olhar para si mesma com mais coragem, com mais dignidade, com mais presença. Assim se abre esta reflexão, não para justificar a dor, mas para iluminá-la. Não para culpá-la, mas para revelar que cada encontro, até mesmo os mais difíceis, pode carregar uma chave secreta. Uma chave capaz de abrir portas que, sozinhas, jamais seriam tocadas. O narcisista, nesse contexto, deixa de ser apenas o vilão da história e passa a ser também um mensageiro incômodo, apontando para a necessidade urgente de reconciliação com sua própria essência. Existem encontros que parecem acontecer como se seguissem uma lógica invisível. Narcisistas, por exemplo, não se aproximam de qualquer pessoa ao acaso. Eles tendem a encontrar mulheres que carregam em sua energia uma abertura para cuidar sem limites, mas que não aprenderam, com a mesma força, a proteger esse espaço sagrado. Essa vulnerabilidade vibracional não se vê com os olhos, mas se sente na forma como alguém se posiciona diante da vida, sempre pronta para se justificar, sempre disposta a se desculpar, sempre acreditando que precisa provar que merece permanecer. A neurociência emocional nos ajuda a compreender esse processo. Quando o medo da rejeição se instala como hábito, o cérebro passa a liberar constantemente cortisol, o hormônio do estresse. Esse excesso fragiliza não apenas o corpo, mas também o senso de autodefesa. A pessoa começa a viver em estado de alerta, mas paradoxalmente perde a capacidade de impor limites claros. O coração acelera diante de qualquer possibilidade de conflito. Para evitar rejeição, abre-se mão da própria verdade. A cena é conhecida. A mulher que, diante de uma crítica injusta, pede desculpas antes mesmo de refletir se realmente errou.
Ou aquela que sente a necessidade constante de justificar cada gesto, como se sua simples existência precisasse ser validada. Esse padrão silencioso se torna um convite involuntário para o narcisista. Ele percebe, ainda que de forma inconsciente, que ali há terreno fértil para exercer controle, porque encontra alguém que se culpa com facilidade e que entrega energia na tentativa de manter a paz. A metáfora que traduz essa dinâmica é a de uma casa sem portas. Por mais acolhedora que seja, sem uma entrada definida, qualquer visitante pode entrar. Amigos, vizinhos, estranhos, até mesmo ladrões. Não há barreiras, não há filtro, não há proteção. Uma casa sem portas é vulnerável, não porque seja frágil, mas porque não estabelece fronteiras. Assim também acontece com a alma que não aprendeu a proteger sua energia. Abre-se a todos, mas acaba sendo invadida pelo que deveria ser mantido à distância. Reconhecer essa vulnerabilidade não significa condenar-se, mas enxergar um ponto de virada. Porque só é possível proteger aquilo que primeiro se percebe como valioso. Quando a consciência desperta, torna-se claro que justificar-se sem necessidade e pedir desculpas por existir não são gestos de humildade, mas sinais de uma ferida antiga que pede atenção. E é nesse despertar que se abre a possibilidade de resgatar dignidade e criar a firmeza interior que impede que narcisistas encontrem terreno para florescer em sua vida. Entre tantas ilusões que cercam os relacionamentos, talvez a mais dolorosa seja a crença de que um amor intenso pode transformar alguém incapaz de amar de forma madura. Muitas mulheres acreditam que, se forem pacientes o suficiente, se entregarem de maneira total, conseguirão curar o narcisista de suas feridas e fazê-lo finalmente reconhecer o valor que sempre negou. Essa esperança, embora nasça do desejo genuíno de conexão, acaba se tornando uma armadilha que prende ainda mais no ciclo de dor. Erich Fromm nos lembra que o amor imaturo busca preencher os vazios do outro, enquanto o amor maduro nasce da liberdade e da responsabilidade. Quando uma mulher se entrega acreditando que seu afeto pode redimir o narcisista, na prática ela está apenas reforçando a fantasia dele de que o mundo deve girar ao seu redor. Quanto mais se doa, mais ele se fortalece em sua ilusão de poder. Não há cura nesse movimento, apenas repetição de desequilíbrio. O choque dessa percepção é duro, mas necessário. Amar um narcisista não o transforma. Amar um narcisista não o torna capaz de enxergar além de si mesmo. O que esse amor faz é manter vivo o jogo de dependência. De um lado, alguém que oferece tudo. Do outro, alguém que recebe sem limites. O vínculo se sustenta não pelo afeto genuíno, mas pela esperança de mudança, uma esperança que nunca se concretiza. A virada acontece quando a pergunta muda de direção. Em vez de insistir em como posso salvá-lo, a consciência começa a perguntar: o que estou tentando salvar em mim através dele? Essa mudança abre espaço para enxergar que, por trás da tentativa de curar o outro, muitas vezes existe um desejo inconsciente de curar antigas feridas próprias. Feridas de rejeição, de abandono, de invisibilidade. O narcisista se torna, então, a tela na qual se projetam dores que nasceram muito antes de sua chegada. Uma imagem ajuda a compreender essa dinâmica. A de uma fonte tentando encher um vaso sem fundo. A água flui, generosa, incessante, mas nunca é suficiente, porque o recipiente não tem capacidade de reter. Assim também acontece com o amor oferecido a um narcisista. Por mais abundante que seja, não encontra solo fértil. E enquanto a fonte se desgasta, o vaso permanece vazio. Perceber essa verdade é doloroso, mas libertador, porque abre a porta para compreender que o verdadeiro caminho não está em mudar o outro, mas em resgatar a si mesma. O mito do amor que cura o narcisista se desfaz, revelando que o amor genuíno não salva ninguém à força. Ele apenas floresce entre duas almas que se encontram em liberdade e dignidade. Há uma sensação de déjà vu que acompanha muitas histórias de amor, diferentes rostos, diferentes cenários, mas o mesmo enredo doloroso. Essa repetição não é acaso, mas a expressão de algo mais profundo. Freud descreveu esse fenômeno como a compulsão à repetição, uma tentativa inconsciente de resolver, na vida adulta, conflitos que nasceram na infância. Assim, o que não foi recebido dos pais, atenção, reconhecimento, afeto, é buscado,
de forma insistente, em parceiros que muitas vezes carregam o mesmo tipo de frieza ou indiferença. É por isso que tantas mulheres percebem, com o tempo, que seus relacionamentos refletem a mesma luta sem fim: conquistar alguém que nunca está plenamente satisfeito. O narcisista, nesse contexto, se torna quase uma figura simbólica, encarnando o eco de pais críticos, exigentes ou ausentes. A vibração interior parece repetir a mesma frase silenciosa: preciso provar meu valor. Essa frase, mesmo sem palavras, guia escolhas, molda comportamentos e atrai vínculos que confirmam a velha crença de que só será amada se for além do que é, se oferecer mais do que pode. Esse padrão de repetição também pode ser visto como uma manifestação vibracional. Quando a energia está impregnada pela necessidade de ser reconhecida, o campo relacional responde trazendo justamente pessoas que mantêm esse reconhecimento fora de alcance. É como se o universo ecoasse a mensagem interna: você precisa lutar por amor. Essa luta, no entanto, não tem fim, porque não é no outro que está a resolução, mas na consciência de que o valor não depende de aprovação externa. Muitas mulheres relatam histórias semelhantes, parceiros que as criticam nos mesmos pontos que seus pais criticavam. O tom de voz, a maneira de se vestir, a forma de expressar emoções. O que parecia apenas coincidência, é na verdade o reflexo de uma ferida ainda aberta. O presente se torna palco para que o passado não resolvido continue em cena. Um gesto simbólico pode ajudar a trazer clareza a esse processo. Registrar em um diário as frases que mais ecoam nas críticas recebidas e compará-las com memórias da infância. Muitas vezes, a conexão é imediata. Aquilo que parecia apenas uma dor atual, revela raízes muito mais antigas. Ao iluminar essas raízes, a repetição começa a perder força. Esse reconhecimento não é simples, porque exige coragem para olhar para trás sem medo. Mas é também libertador, porque mostra que atrair um narcisista não é sinal de fraqueza, mas um convite para finalmente interromper um roteiro herdado. Quando se torna consciente, a repetição deixa de ser destino e pode se transformar em escolha. A mulher deixa de ser refém de padrões antigos e passa a ser autora de uma nova história. Há uma dinâmica sutil que acontece quando alguém convive com um narcisista. À primeira vista, parece que o poder está do lado dele. A voz mais alta, as exigências constantes, a capacidade de manipular com palavras afiadas. Mas, no fundo, esse poder só existe porque encontra terreno fértil em quem confunde empatia com servidão. O narcisista não se alimenta de amor verdadeiro, mas da energia que é cedida em forma de justificativas, de culpas assumidas, de explicações sem fim. Cada vez que uma mulher se desculpa por algo que não fez, ela oferece um pouco de sua vitalidade. Cada vez que se sente culpada sem razão, entrega mais um fragmento de sua energia. O narcisista se fortalece não pela sua própria força, mas pela dificuldade da outra parte em retirar esse alimento invisível. É como se a relação funcionasse por meio de uma troca desigual. Um suga, o outro se esgota. E enquanto essa dinâmica permanece oculta, a sensação é de aprisionamento, como se não houvesse saída. Essa revelação pode parecer dura, mas é essencial. Não é o narcisista em si que mantém o controle, mas a incapacidade de cortar o fluxo de energia que o sustenta. Quando não há mais justificativas, quando a culpa não é mais aceita, quando a explicação não se repete sem necessidade, o jogo perde a força. O narcisista se enfraquece diante de uma presença que não se oferece mais como fonte de alimento emocional. A metáfora mais clara é a do parasita. Ele só sobrevive enquanto encontra um corpo disposto a sustentá-lo. Sem hospedeiro, não há vida para ele. Da mesma forma, o narcisista só permanece no controle enquanto encontra alguém disposto a ceder sua energia vital em troca de uma paz aparente. Quando essa disposição desaparece, quando a pessoa reconhece sua dignidade e decide não mais nutrir o ciclo, o vínculo começa a se dissolver. Muitas mulheres descrevem a exaustão após horas de explicações que nunca são suficientes. O corpo denuncia esse desgaste: dores de cabeça, fadiga, insônia, coração acelerado. Esses sintomas não são apenas físicos, mas também espirituais, sinalizando que a energia foi sugada em excesso. E ao perceber essa dinâmica,
já se inicia um processo de despertar. Porque o verdadeiro poder não está em resistir ao narcisista, mas em retirar o combustível que mantém o jogo funcionando. O jogo energético do narcisista não é eterno. Ele se sustenta apenas enquanto encontra quem o alimente. Reconhecer esse ciclo é como acender uma luz no quarto escuro. De repente, aquilo que parecia invencível revela sua fragilidade. E é nesse momento que surge a possibilidade de recuperar a própria energia, restituir a paz interior e resgatar o direito de existir sem ser drenada. Há um ponto em que a dor, por mais intensa que seja, deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em chamada. Victor Frankl nos recorda que até mesmo os encontros mais duros podem ser convertidos em oportunidade de crescimento espiritual. O narcisista, nesse sentido, pode ser visto não como o fim de uma história, mas como uma espécie de sinal que revela a urgência de recuperar a própria força interior. James Ulis descreve figuras como essa como arquitetos inconscientes da alma. Eles obrigam a confrontar aspectos esquecidos, medos nunca encarados, limites nunca estabelecidos. É como se a presença do narcisista fosse um espelho radical, forçando a mulher a perceber que já não pode adiar o resgate da própria identidade. O sofrimento, nesse caso, não é apenas destruição, mas também uma convocação silenciosa para se levantar de forma mais inteira. A grande revelação é que atrair um narcisista não significa estar condenada a permanecer em sua órbita. Atrair é apenas o primeiro ato. Permanecer é a escolha. E nesse espaço entre atração e permanência há uma chance de despertar. O encontro mostra a ferida, mas a decisão de não continuar presa ao ciclo abre caminho para a cura. A metáfora do fogo traduz bem essa experiência. O fogo queima, fere, assusta, mas também ensina. Ele desperta a necessidade de construir uma casa mais sólida, de erguer paredes que protejam, de aprender a lidar com o risco sem se deixar consumir por ele. Assim também é a passagem por um relacionamento com um narcisista, dolorosa, mas capaz de revelar que sua vida precisa de estruturas mais firmes, de limites mais claros, de raízes mais profundas. A consequência prática desse despertar é o fortalecimento da dignidade. Ao perceber que não é preciso aceitar migalhas, que não é necessário justificar-se o tempo todo, que dizer não é um direito e não um pecado, a mulher começa a recuperar partes de si que estavam perdidas. O narcisista, nesse cenário, deixa de ser apenas a causa da dor e passa a ser também um marco no caminho, o momento em que a consciência se abriu para algo maior. Atrair não significa permanecer. Atrair significa apenas que algo precisa ser visto. Permanecer é escolher continuar nutrindo um ciclo que já não serve. O despertar acontece quando essa diferença se torna clara. E a partir daí, a vida pode seguir não como repetição, mas como recomeço. Ao longo desta travessia, ficou claro que atrair um narcisista não é apenas uma questão de azar, mas um reflexo de algo mais profundo. Victor Frankl nos recorda que o verdadeiro sentido do sofrimento não está em suportá-lo indefinidamente, mas em descobrir quem nos tornamos ao atravessá-lo. O encontro doloroso pode ser, paradoxalmente, a oportunidade de revelar uma força adormecida, uma clareza que só nasce quando a vida exige mais consciência. Alfred Adler acrescenta outra camada a essa reflexão. Muitas vezes, o narcisista aponta para o terreno da inferioridade. Ele expõe a ferida secreta de quem acredita precisar mendigar reconhecimento, de quem pensa que seu valor depende do olhar do outro. Mas a verdade, como Adler nos lembra, é que ninguém precisa se submeter a esse jogo. Superar sentimentos de inferioridade é reencontrar o direito de existir com dignidade, sem implorar por migalhas. A síntese que emerge é reveladora. Atrair um narcisista não é sinal de fraqueza, mas de que a alma pede consciência. É um chamado para recuperar firmeza, estabelecer limites, libertar-se de padrões antigos que sempre conduziram ao mesmo destino. É a vida oferecendo, ainda que de forma dolorosa, a chance de despertar para uma nova postura. O narcisista, nesse contexto, deixa de ser apenas o algoz externo e se torna também um espelho que mostra onde ainda é preciso crescer. A imagem simbólica que encerra essa jornada é a de uma chave caída em suas mãos. Segurá-la pode ser doloroso, porque lembra a dureza do caminho percorrido,
Mas é justamente essa chave que pode abrir a porta para uma vida mais íntegra e livre. O peso não está em continuar carregando o fardo da repetição, mas em reconhecer que agora existe a possibilidade de atravessar a porta e entrar em um espaço novo de consciência. Assim, a resposta surpreendente não está no narcisista, mas em você. Ele apenas acendeu o espelho. O verdadeiro trabalho é reconhecer sua própria luz e escolher, dia após dia, não mais permanecer na sombra. A atração foi o início, mas a liberdade pode ser o destino. Se em algum momento deste vídeo você se reconheceu, permita que essa reflexão não termine aqui. Escreva nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Suas palavras podem se tornar um eco para outras mulheres que vivem a mesma dor em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que atrair um narcisista não a define, mas pode ser o início de um despertar. Pode ser uma amiga, uma irmã, alguém que, assim como você, merece recordar que sua dignidade não está à venda. E se desejar continuar caminhando por trilhas de reflexão e sentido, inscreva-se neste canal. Cada encontro aqui é construído como um espaço de pausa, clareza e reconexão, um refúgio onde sua essência é acolhida sem julgamentos. Que você siga lembrando que não é prisioneira dos padrões que um dia a feriram. Você é a guardiã da chave que abre a porta de uma vida mais íntegra, mais serena e profundamente livre.